Kanto era um mundo para aqueles que jogaram a primeira geração em 1998. E quando digo o mundo, estou realmente falando sério, porque naquela época não havia regiões, nem Hoenn, nem Sinnoh, apenas um lugar chamado Kanto. Curiosamente, a maioria dos jogadores na América nem sequer conhecia esse nome, porque fora do Japão, a palavra Kanto nunca é mencionada em Red, Blue ou Yellow. Na verdade, se dermos uma olhada no manual do jogo, podemos ver em letras grandes as palavras Mapa do Mundo. Como chegamos longe? Se isso fosse tudo o que havia, bem, o mundo era pequeno, não era? Mas conhecendo o fenômeno que o Pokémon se tornou, era natural que não apenas o número de criaturas aumentasse, mas também os lugares para encontrá-las. Era o ano 2000 quando colocamos nossas mãos em Pokémon Gold e Silver e, como diz a abertura de Johto Journeys, era um novo mundo. Mas teríamos que mudar a palavra mundo para região. A região de Johto é composta por 7 cidades, 3 vilas, 20 rotas, 22 atrações turísticas e uma instalação de batalha em Pokémon Crystal, todos com personagens para interagir e muitos outros Pokémons para lutar e capturar. Era assim que o mundo se parecia em 2000, embora, como mencionei, tenha sido a primeira vez que nos foi apresentado o termo região e geração. Lembro-me de jogar Pokémon Gold com a mesma empolgação de Pokémon Red, explorando todos os cantos e recantos da região antes de enfrentar o Elite Four e o campeão. Nada poderia ter me preparado para o que eu testemunharia depois. A região de Kanto. Pensando bem, é a nostalgia pela nostalgia, um lugar onde, nesse universo virtual, deixei minha marca na forma de um avatar. Que coisas novas eu veria 3 anos depois de me tornar um campeão no lugar de Red? Que desafios eu enfrentaria como novo protagonista? Foi aqui que nasceu o maior sonho dos fãs de Pokémon, a possibilidade de revisitar uma região anterior em uma nova aventura. Lembre-se das limitações do Game Boy e de como, apesar do retorno a Kanto, não poderíamos esperar que fosse tão grande e completo como em Red, Blue e Yellow. Mas isso não quer dizer que, pelo menos para mim, não houvesse elementos interessantes. O local onde Mewtwo nasceu e onde lutamos contra Blaine não existe mais, pois o vulcão destruiu todo o lugar, apagando todos os vestígios da existência de Mewtwo e todos os experimentos questionáveis conduzidos pelo Dr. Fuji. Quanto a Blaine, a erupção iminente o forçou a se mudar para continuar suas funções como líder de ginásio. O fato de que tivemos que enfrentar 8 líderes de ginásio, cada um com um Pokémon de primeira e segunda geração, e que depois de conquistar todos os 16 ginásios, tivemos que lutar com nossa contraparte cantoniana do passado, com Pokémon até o nível 81, foi certamente um espetáculo para ser visto. Pokémon Ruby e Sapphire foram lançados em 2003, e com eles a esperança de muitos de ver elementos clássicos e novos. Embora a internet estivesse ganhando terreno, ela ainda não era indispensável na vida da maioria das pessoas. E, como resultado, poucas pessoas tinham informações suficientes sobre esses jogos fora das revistas. E com espaço limitado, não esperavam saber tudo sobre eles. Sinceramente, acho que isso foi bom, pois tivemos a oportunidade de nos maravilhar, algo com que não contamos mais, pois estamos a apenas alguns cliques de saber todas as informações sobre jogos que ainda nem foram lançados. Isso me faz lembrar da época em que eu evitava completamente qualquer detalhe sobre Pokémon Sun e Moon antes de eles serem lançados, quando eu estava na faculdade. E funcionou. Eu realmente gostei de explorar sem a ajuda de nenhum guia e sem estragar o enredo para mim. O que quero dizer é que foi assim que vivenciei Pokémon Sapphire também, sem spoilers e ainda com a magia que senti ao explorar os jogos da primeira e da segunda geração. Quando terminei a história principal, você já deve saber sobre o que eu estava esperando, ver Kanto ou Johto. E lembro que fiquei muito empolgado depois de me tornar o campeão, porque quando reiniciei o jogo, recebi uma mensagem no barco e pensei, perfeito, vou voltar para Johto ou Kanto para ver essas regiões com os novos gráficos, novos Pokémons, mas também personagens familiares. Em vez disso, a passagem me levou a Battle Tower, o maior desafio para treinadores competitivos. Não faço ideia de como consegui, pois tentei recentemente e não cheguei nem na metade, mas em 2003, de alguma forma, consegui derrotar 100 treinadores seguidos na Battle Tower, e ainda achei que tinha que fazer isso para receber uma recompensa de ver as regiões anteriores, mas tudo o que consegui foi um escudo dourado provando que eu havia derrotado 100 treinadores seguidos e o coloquei como decoração na minha base secreta.
Kanto e Johto ainda estavam fora do meu alcance. Hoenn era uma região enorme e, como diz o meme, havia muita água. E é aí que minha exploração se concentraria, pois há muitos pontos de mergulho que estão conectados e levam você a lugares aos quais não é possível chegar surfando. Com isso em mente, pensei que talvez um desses pontos me levasse para fora dos limites de Hoenn e eu pudesse finalmente chegar a Kanto ou Johto. Na época em que eu estava experimentando isso, finalmente tive acesso a um computador com internet e uma das primeiras coisas que pesquisei foram sobre os segredos sobre Pokémon Sapphire. E para minha surpresa, havia um lugar chamado Southern Island, um local que estava completamente fora do alcance de muitos, exceto daqueles com um ingresso especial distribuído pela Nintendo. Acho que nenhuma revista de videogame disponível no meu país falou sobre Ticket Ion, então eu não sabia que o jogo continha mais segredos. E como eu tinha razão. Eu sabia que uma das principais críticas a essa geração era a falta de muitos Pokémon clássicos, mas o que descobri foi que havia sprites de Pokémon faltando em algum lugar do jogo. Articuno, Mewtwo, Ninetales, Persian, todos eles estavam lá, no cartucho que recebi em julho de 2003. Isso reacendeu meu desejo de encontrar essas regiões esquivas, pois se todos esses Pokémon estavam programados no jogo, era de se esperar que houvesse um lugar para capturá-los, especialmente porque as gerações anteriores eram incompatíveis com os jogos Pokémon do Game Boy Advance. Não fazia sentido ter programado Pokémon que eram completamente impossíveis de serem obtidos por qualquer método. Encontrei em alguns sites duvidosos com dicas e truques para os jogos de Pokémon e achei que tinha encontrado a resposta para a minha pergunta: como chegar a Kanto e Johto? Não me lembro exatamente das etapas, mas, como esperado, era algo ridículo como derrotar o Elite Four 100 vezes sem salvar e depois de pesquisar outras fontes, fotos e vídeos, em uma época em que o YouTube não existia, percebi que Kanto e Johto não estavam em lugar nenhum. Como era possível que Pokémon Gold tivesse Kanto, mas Hoenn não estivesse em Johto nem Kanto? O console era mais potente e os jogos tinham mais capacidade de armazenamento. Pouco tempo depois, comprei uma revista com notícias sobre o lançamento dos remakes de Pokémon Red e Blue. E então entendi que a presença de Pokémon ausentes no código de Pokémon Sapphire se devia ao fato de que esses novos jogos seriam compatíveis com Pokémon Sapphire. Fiquei feliz em saber que poderia revisitar Kanto e acho que fiquei muito satisfeito com o remake, especialmente com a inclusão de Sevii Islands. Era um remake muito básico comparado a Heart Gold e Soul Silver, mas muito melhor do que Brilliant Diamond e Shining Pearl. Ainda havia algo dentro de mim que queria visitar as regiões anteriores de Pokémon Ruby, Sapphire e Emerald, embora que eu esperasse que esses lugares fossem menores e com menos conteúdo do que a região principal, mas acho também que queria ver o que havia mudado, quais missões secundárias eu poderia concluir e todos os elementos que eu havia experimentado na região de Kanto em Pokémon Gold e Silver. Quando a quarta geração chegou, eu sabia que Pokémon nunca mais incluiria uma região anterior em um jogo novo, exceto Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Vamos pensar por um momento se Ruby e Sapphire tivessem a opção de explorar Kanto e Johto. Como isso teria funcionado, considerando que, quando você é campeão de Hoenn, seus Pokémon já estão no nível 50. Esse era um dos principais problemas de ter mais de duas regiões além da região principal. Sempre achei que uma boa maneira de fazer isso funcionar seria limitar seus Pokémon a um determinado nível. Digamos que, durante a sua aventura na região principal, seus Pokémon têm um nível máximo de 50. Quando você chegar a Johto, o nível máximo deles poderá ser 75. E finalmente, para Kanto, nível 100. Imagine que você tem suas 24 medalhas e se tornou campeão. Depois disso, poderia haver um torneio mundial como em Black 2 e White 2, no qual você lutaria com os treinadores mais poderosos das 3 regiões com Pokémon de nível 100 para se tornar o campeão mundial. Da mesma forma que Ash teve que derrotar os campeões de diferentes regiões para se tornar o melhor. Satoshi Tajiri supostamente disse algo controverso há algum tempo, alegando que estava zombando das pessoas que exigiam que os jogos de Pokémon incluíssem todas as regiões em um único jogo, dizendo que isso se tornaria um jogo monstruoso e impossível de jogar. Isso era completamente falso. Não há nenhuma fonte que confirme que Satoshi Tajiri ou alguém da Game Freak tenha dito isso. Mesmo que essas palavras sejam falsas, é verdade que a Game Freak nunca voltou a incluir as regiões anteriores.
anteriores, pois com o passar do tempo percebemos a impossibilidade de implementá-las. Imagine Scarlet e Violet com acesso a Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola e Galar. No entanto, esse fato não impediu que os fãs de Pokémon tivessem jogos com a capacidade de visitar as regiões anteriores. Um exemplo é um hack room chamado Pokémon Prism, uma versão modificada do Pokémon Crystal em que você pode visitar regiões anteriores, mas tenho certeza que há outros que também implementam esse conceito. A partir de hoje, posso dizer com quase 100% de certeza que não há como a Game Freak fazer um jogo de Pokémon com as regiões anteriores, como aconteceu com Pokémon Gold, Silver e Crystal, exceto por alguns remakes da segunda geração, como Heart Gold e Soul Silver, ou os rumores do Let's Go Togepi e Whopper para permanecer fiel ao que tornou a segunda geração incrível e, com Dexit sendo uma consequência lógica de ter 1025 Pokémon e contando. É menos provável ver as regiões anteriores incluídas em um novo jogo com o passar do tempo. Faz mais sentido para os desenvolvedores se concentrarem em uma única região nova e maior para explorar, deixando as anteriores para os remakes. Basta observar o fato de que a primeira geração teve 2 remakes e atualmente há mais 4 regiões que ainda não receberam pelo menos um, como a quinta e a sétima geração. O que você acha de visitar as regiões anteriores? Era algo que você queria que acontecesse em algum momento ou ficou satisfeito com a maneira como Game Freak se concentrou apenas nas regiões principais do jogo? Feliz Natal, Feliz Ano Novo e uma vez mais, obrigado por fazer parte dessa comunidade incrível. Vejo você em 2025.